proposta de emenda à Constituição visa a blindagem. Você sabe, Guilherme, que o verbo visar é transitivo indireto. Visa a blindagem, é que nem assistir ao programa. Então, visa a blindagem de parlamentares em investigações e operações policiais e voltará a ser assunto entre os líderes partidários da Câmara nesta terça-feira. Pressionada por conta das recentes operações da Polícia Militar no Congresso e Polícia Federal também, né? Arthur Lira, presidente da Casa, deve colocar o nome do Centrão na relatoria, como forma de evitar a polarização entre governistas e opositores. Não sei como é que vai funcionar essa blindagem. Uma das ideias seria elaborar uma PEC que trate da mudança do foro de parlamentares com os crimes relacionados aos seus mandatos, passando por outros tribunais antes de chegar ao STF. Bom, vamos começar. Pagotto, sabe qual é a melhor blindagem que o Congresso poderia fazer? No meu modo de ver? Não ficar exposto a... Bom, primeiro, claro, quem não pratica atos irregulares não tem o que temer. Quem não deve, não teme. Mas no Brasil de hoje, quem não deve também teme. Porque do jeito que a justiça anda, se você deve, você teme, se você não deve, também você teme. É só colocarem você no caldeirão e te atraírem para o roda-moinho. Na minha opinião, era a hora do Brasil, no atual estágio, acabar com todo e qualquer foro privilegiado. Só para o presidente da República, para o presidente do Senado, o presidente da Câmara e presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém. Acaba foro privilegiado. Não há mais razão de ser. Até porque o próprio STF já vem diminuindo bastante o alcance do foro privilegiado para políticos. Só para políticos. Então, a gente tem visto muitas operações ligadas a políticos, mas somente a eles, o que também não é correto. Agora, o que será que essa blindagem, Pagotto? Qual a sua visão disso tudo? Boa tarde, Capês, boa tarde, audiência, boa tarde a bancada aqui também do programa. Eu acho que já não é novidade que muitos parlamentares, né, já desde outros mandatos, outras legislaturas, estiveram no limiar do alcance da lei. Não estou dizendo aqui que correto ou não, só estou dizendo que ficaram mais expostos a processos, a riscos de prisão, a busca e apreensão e etc. e tal. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma reação bastante corporativa de blindagem, de proteção, por isso que o nome da PEC está correto. É uma PEC da blindagem mesmo, uma PEC para proteger. Eu só acho o seguinte, não é simples decretar uma busca e apreensão num gabinete parlamentar. Não é uma coisa que se faça como algo corriqueiro no Brasil, como algo regular, que se vê regularmente ou que se vê frequentemente. Isso é situações bastante excepcionais. O exemplo da matéria e o exemplo que ensejou a PEC, né, é a busca e apreensão no gabinete do Alexandre Ramagem, envolvido em uma questão bastante sólida. Não foi uma questão assim, uma suspeita que o STF, então, decretou ou expediu o mandado de busca e apreensão no gabinete. Igualmente ao Carlos Jordi, que foi o último e o mais recentemente acalorada busca e apreensão, que ficou fazendo um apelo para o Congresso fazer uma blindagem para evitar esse tipo de coisa. Agora, o que ele estava sendo acusado, é de cometer crime durante o exercício do mandato e também na sua vida fora do mandato, não somente ali. Acho que tem que ter um cuidado com esse tipo de questão de blindar o Congresso, porque o Congresso tem que estar submetido à legislação normal. Busca e apreensão acontece em todo lugar. Acontece em gabinete, acontece em clínica, acontece em escritório de advocacia, acontece em prefeitura e também acontece em gabinete do Parlamento Federal. Então, acho que essa blindagem ela tem um objetivo que é bastante questionável, a meu ver. Agora, Ricardo Rose, o conteúdo desta PEC, né? Porque a gente fala PEC da blindagem, já é uma expressão pejorativa, já começa a etiquetar a PEC. É PEC da blindagem. Agora, a Polícia Federal já invadiu a Câmara dos Deputados.
E a Câmara dos Deputados tem uma polícia própria, polícia legislativa. Então, até que ponto é uma PEC de blindagem ou é uma PEC que visa estabelecer uma equivalência dos poderes? Porque eu digo o seguinte, já que é para ser igual para todo mundo, se todos são iguais perante a lei, tem que ser todos literalmente. Então não tem que ter privilégio para ninguém, não tem que ter foro privilegiado para ninguém. Agora, eu vejo uma certa avacalhação do meio político. O poder legislativo é que ele fica mais exposto. O poder legislativo é aquele que tem um contato direto com a população, bastante. E os prefeitos também. Então, todos os males do Brasil estão dentro do poder legislativo. E não é verdade isso. Nós sabemos que isso não é verdade. Então, me parece que há uma tentativa de dizer, espera um pouquinho, nós não podemos ser o bode expiatório de tudo. Por outro lado, eles têm que tomar cuidado para não passar a impressão de que não querem ser responsabilizados pelos seus atos, pelos seus malfeitos. Como todo mundo deveria ser responsabilizado, acabar com o foro privilegiado e começar a efetivar a responsabilização por abuso de autoridade, por condução de investigações sem observância do princípio da impessoalidade, sem observância do princípio da legalidade. Tudo isso seria o equilíbrio total. De um lado, você protege a sociedade contra aqueles que são investidos de poder e abusam desse poder. Por outro lado, você retira o foro privilegiado, permitindo um acesso mais fácil para dessas autoridades. É o princípio da responsabilidade plena e dos freios e contrapesos. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui de bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Eu sou completamente contra foro privilegiado. Então, acho que se na lógica da PEC da blindagem, ao invés da gente blindar os parlamentares, a gente acabar com o foro privilegiado e aí então o processo contra qualquer parlamentar ter um rito como qualquer outro cidadão, acho que pode ser um bom caminho. Não sei se é esse o caminho que o Congresso vai encontrar, tendo em vista que também há, na minha opinião, um abuso nas buscas contra parlamentares. Se a gente pegar como exemplo o que aconteceu com o deputado Carlos Jordi, por exemplo, que a busca no gabinete dele foi baseada numa foto de internet que foi alterada. Pelo menos é isso que nós ouvimos falar bastante. Houve a amostra da foto original e da foto que estava constando nos autos e ela tinha sido alterada digitalmente. Aí nós temos um problema, porque nós estamos realmente cometendo, na minha opinião, alguns abusos para poder, então, buscar parlamentares de determinada linha ideológica. E isso é complicado. Por outro lado, nós não podemos ter parlamentares, funcionários da população que trabalham para a gente com uma blindagem, com foro especial como a gente tem hoje. E pelo que eu vi no texto das conversas ali do Lira, que o Lira quer colocar essa PEC da blindagem, porém, hoje ele quer ouvir os líderes partidários para saber se de fato há um consenso em cima disso. Ele não quer que necessariamente isso vire uma briga entre direita e esquerda, entre governo e oposição, e o Lira tem aí uma habilidade de articulação muito grande, acho que de forma sábia, inclusive, ouvir os líderes partidários. Se for dessa maneira, de repente, pode fazer algum sentido que a gente construa alguma ideia. Eu gostei das tuas colocações, Capês, acho que faz muito sentido o que você falou aqui. Talvez a gente possa caminhar para construir algo nesse sentido, em acabar com o foro e talvez os processos comecem a correr da primeira instância também para os parlamentares. Wilson Pedroso, queria te ouvir. Bom, Capês, eu acho que a sociedade sempre pediu o fim do foro privilegiado dos políticos. Mas era uma questão de transparência. Agora, os políticos se superam e depois reclamam que a sociedade muitas vezes criticam os políticos, criticam a política. Eles querem justamente acabar com o foro privilegiado justamente para blindar a casta, para blindar o mundo político. Não é o fim do foro privilegiado para a transparência, como a gente pediu ao longo dos anos. A gente discute, acaba com o foro, o político faz coisa errada porque ele tem o foro privilegiado. E agora que eles têm a oportunidade de acabar com o foro privilegiado, eles tentam se blindar do mal feito, se blindar de operações da Polícia Federal. É o que nós estamos falando. A Polícia Federal não faz toque, toque, toque por mera vontade. Pode até achar em algumas questões um mal feito, até encontrar que a Polícia Federal foi através de provas que não eram consistentes. Mas tem provas, tem um processo,
tem uma apuração da Polícia Federal. Ou seja, no primeiro momento, eles queriam que as apurações da Polícia Federal junto aos gabinetes, as operações junto aos gabinetes, passasse pela mesa diretora. Ou seja, a mesa diretora tinha que aprovar a apuração da Polícia Federal e tinha que receber por quem estava sendo apurado. Nem os advogados, quando os seus escritórios têm operação da Polícia Federal, eles são informados do que está ocorrendo. A única coisa que acontece, avisa a OAB, olha, vai ter uma operação no escritório tal. E acabou, vai ter uma operação no escritório tal, mas fica sabendo na hora. Aparece na Polícia Federal às 5 horas da manhã e a OAB é informada que às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vão fazer alguma operação no escritório de advocacia. Agora, o deputado, no primeiro momento, queria autorização da mesa. Isso não avançou, agora querem acabar com o fórum privilegiado para se blindar. Desculpe, vocês estão desconectados da sociedade. Tem que se conectar mais para o mundo político ser elogiado também. Meu querido Guilherme Mendes, o artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis no ponto de vista civil e do ponto de vista penal, pois quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não é sempre o que tem acontecido. A verdade é que isso não tem acontecido sempre. Nós vemos parlamentares sendo processados por suas palavras, opiniões e votos. Claro, tudo tem um limite, mas eu não vi um parlamentar tem que praticar esse crime. Às vezes você tem uma opinião crítica, acirrada e toma um processo. Também diz o artigo 53, parágrafo 2º, que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo flagrante de crime inafiançável. Também nem sempre isso acontece. Então, é importante saber, ou nós obedecemos às regras da Constituição, ou a gente acaba com essas regras para todo mundo. O que eu acho é que não pode haver um desequilíbrio entre poderes. Só o poder legislativo acaba sendo o alvo, o foco de todas as ações. Inclusive algumas demagógicas. Quando a gente sabe que o rombo que tem no orçamento não vem do Poder Legislativo. Tem aquelas emendas parlamentares, aquele excesso de emenda parlamentar, rachadinha, todas essas coisas que são abomináveis. Mas eu vejo uma concentração de atenção excessiva, uma exposição excessiva no Poder Legislativo, e é justamente o poder que a gente vai pedir voto diretamente à sociedade. Ruim para a democracia isso. Eu acho que não tem que ter blindagem, mas tem que ter respeito às garantias constitucionais. Queria te ouvir, Guilherme. Capês, boa tarde a todos aqui na mesa, mas eu queria colocar uma posição divergente aqui dos meus colegas. Primeiro, pela terminologia, né? Quando você diz lá foro privilegiado, se dá a ideia de que realmente está tendo um tratamento diferenciado sem motivo, e não é verdade. O termo técnico é foro por prerrogativa de função, ou seja, aqueles ocupantes de alguns cargos têm a prerrogativa, não em razão do seu nome, não em razão pessoal, mas em razão do cargo que eles ocupam, de terem o trâmite de seus processos em algumas instâncias diferentes. Infelizmente, se passou para a população a ideia de que isso é um privilégio e que isso, no fundo, ao fim e ao cabo, acaba causando injustiça. Que os políticos, por estarem ali em determinados postos, têm os seus processos julgados nos tribunais superiores e que isso, de alguma maneira, os privilegia. O que não é verdade. Não há fundamento nenhum que justifique ou que explique a tramitação de um processo que corre no STJ ou corre no Tribunal de Justiça ter uma tramitação pior do que de uma vara em Icó, no Ceará, no Chuí, no Rio Grande do Sul, ou como nós vimos recentemente em Curitiba. O fato de um político não ser processado e julgado por um juiz de primeira instância não quer dizer que ele está recebendo privilégio algum, pelo contrário. Nos tribunais superiores, nós temos ali os desembargadores, as pessoas que têm maior experiência profissional, então quer dizer, a possibilidade de você ter um julgamento isento, justo, conduzido com imparcialidade, já que vai ser levado a cabo por profissionais que já passaram por muitos e muitos anos de profissão, que atingiram o grau da segunda instância de desembargadores, é muito maior. E a gente tem que acabar um pouco com essa ideia de privilégio. Eu acho que nesse caso, essa PEC, quando a gente usa o termo blindagem, novamente estamos usando uma terminologia
pejorativa. O que eu acho que o Congresso Nacional está tentando fazer é resgatar um pouco da imagem da credibilidade do político. Por quê? Nos últimos anos, infelizmente, os parlamentares foram atacados, e não muitas vezes sem motivo, diga-se de passagem, houve motivos concretos, mas a classe política, de uma forma geral, foi criminalizada. E a gente está cansado de saber que o número de criminosos dentro do Congresso ou dentro das casas legislativas é extremamente minoritário. A grande maioria dos representantes está lá, foi eleito, cumpre as suas funções. Agora, a classe política, de uma maneira geral, nos últimos anos, foi criminalizada. Então, eu acho que essa PEC, que eu não vou chamar de PEC da blindagem, porque de verdade não vejo blindagem alguma aqui, eu vejo que é uma resposta, assim, do Congresso a uma proteção, inclusive disso que você acabou de falar, das prerrogativas daqueles que, eleitos pelo povo, estão ali para desempenhar os seus mandatos. É claro, cometeram crimes, se envolveram em ilícitos, têm que ser julgados, punidos, e o fato de serem julgados e punidos por tribunais superiores não os torna privilegiados. Bom, o Pagotto e o Silvio viram, eu vou dar 30 segundos, já tem um outro assunto aí, eleição municipal, tá brigando o PSTB aí com o Ricardo Nunes, espera aí, vamos ouvir, Pagotto, fecha o assunto e o Silvio também para a gente poder mudar de tema. Não, vou aproveitar aqui o gancho do Guilherme, rapidamente, assim, se perguntar para os políticos que foram processados no Supremo Tribunal Federal, se eles tiveram mais vantagens do que terem passado por todo o périplo, primeira instância, eles vão dizer que não. Foi muito pior ter sido processado no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Por quê? Quem é o revisor? Sai da turma, vai para o pleno. Sai de uma parte dos ministros e vai para o conjunto. A possibilidade de reforma é muito menor do que o processo ter iniciado na primeira instância, segunda instância, passa pelo STJ e só aí chega no STF. Ou seja, para quem é submetido a um processo que tem como instância inaugural o STF ou o STJ, a luta é para que isso não aconteça mais, que o processo comece lá na primeira instância, porque vai demorar muito tempo para o processo chegar ao fim. E vai ter muitas instâncias revisoras até chegar ao final, coisa que não acontece no STF. Lá o processo é quase que um processo sumário, rápido e muito direto para condenar ou absolver. Quem tem foro direto no Supremo Tribunal Federal, no STJ, não tem direito ao duplo grau de jurisdição. Então ele é menos cidadão do que os demais. Wilson. Bom, um pouco o Pagotto já falou bastante, mas discordar um pouco do Guilherme. Ele foi perfeito na questão jurídica da ação. Porém, o mundo real, Guilherme, é outro. O político está se protegendo. Ele quer primeira instância para que esse processo perdure por mais de 30 anos. Ah, mas isso é culpa da morosidade da justiça. Mas nós temos morosidade da justiça no país. Primeiro precisa, então, resolver a morosidade da justiça para depois acabar com o foro privilegiado. Porque, infelizmente, nesse momento, os políticos não estão pensando na sociedade. Estão pensando... Minha avó fala uma expressão que eu não posso usar aqui, né? Mas tá pensando no próprio, né? Então, pelo amor de Deus, a sociedade está cansada de político tratar só das coisas pessoais. Tem emendas, um rio de emendas, emendas secretas. Foro privilegiado era um benefício que os políticos se blindavam. Agora, eles querem acabar com o foro justamente para se blindar, porque o STF começou a funcionar de alguma forma que não está agradando a casta política e eles querem, então, ir para a primeira instância para perdurar um processo de 30 e 40 anos e muitos não vão estar nem mais vivos e muitos já não vão ter nem mais mandato. Bom, então, a solução é todo mundo ser julgado direto no STF e acabar com a primeira e segunda instância. Aí fica mais eficiente. Vamos lá. Quer voltar à discussão? Vamos abrir a discussão? Pode retomar, se você pode falar, nós vamos seguir no próximo tema. Quem sou eu para discutir juridicamente com o Fernando Capês? Você é professor, eu não sou nem bobo. Mas aqui não é discussão jurídica, eu fiz uma brincadeira num clima gostoso que tem entre nós. Aqui a gente discorda, mas discorda tentando entender o posicionamento. Muitas vezes as pessoas falam, não, aqui é o discordar, respeitando e tentando entender o outro lado, até para se posicionar contrário ou não. É lógico. Mas aqui também não tem muito negócio de chacrinhar e pipipipi. É para discutir mesmo. Aí eu fiquei sem graça. Paciência, debate é isso, né?